Então a gente começa a nossa primeira aula do curso de Física para Biologia no curso de bacharelado. Hoje a gente começa o capítulo 1, eu já introduzi um pouco sobre como seria o curso, e a gente começa hoje no capítulo 1 do Halliday, que é sobre medição e um pouco, né, sobre o método científico e os jargões científicos, né? Então, a ideia desse primeiro capítulo é a gente ver quais são as grandezas físicas, né, que existem, né, algumas delas, como que elas se encaixam no Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema que o Brasil usa, como que a gente faz mudanças de unidades, né, troca de unidades, né, de quilômetro para metro, de metros por segundo para quilômetro por hora. Nós vamos estudar a origem das unidades, né, como que deu a origem da unidade do comprimento, do tempo e da massa, né, lá, né, há tempos, sei lá, século XVIII, e agora como que está essas novas formas, né, mais precisas de tirar, da gente ter um padrão para essas medidas. Vamos discutir um pouco sobre algarismos significativos e casas decimais, que é uma coisa que vai ser muito importante para a parte de laboratório, e vamos entrar nas incertezas, como que funciona a incerteza de uma medida num instrumento analógico ou num instrumento digital. Então, a ideia desse capítulo, né, dessa primeira sessão, citar as unidades do SI, citar os prefixos mais utilizados no SI, esses... Vocês estão tendo algum problema no som, gente? Não estão me ouvindo? Eu vi alguém reclamando aqui, mas... Estou ouvindo. Tá baixo o som? Tá bem. Tá normal, professor. Vocês querem que aumente um pouco? Eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo. Ou tá bom o som? Eu estou usando um microfone, em tese, mais sensível. Eu posso passar para o microfone, se vocês quiserem, desse radiofone aqui, mas o nível de som dele é mais baixo, então vocês estão ouvindo, né? Desculpe interromper aí, mas é importante todo mundo ouvir. Então, a ideia seria ver essas unidades do SI, os prefixos mais utilizados, como que a gente faz, como que a gente muda unidades de grandeza, né? Como que faz isso, da conversão em cadeia, saber identificar dígitos significativos, casas decimais e fazer operações, e, por último, identificar as incertezas de instrumentos de medida analógico e digital. Qual que é a precisão, né, desses instrumentos. Então, a ideia inicial, né, é que toda a parte da ciência, né, de uma forma geral, não só a física e a engenharia, ela utiliza medições através de grandezas físicas, né? Então, a gente precisa de regras para comparar essas grandezas e unidades de medida. Então, muitas vezes, a pessoa que começou a trabalhar com essas unidades colocou até o próprio nome, né? Então, Kelvin, que você já deve ter ouvido falar, veio do Lord Kelvin, que era um cientista na época que criou a sua própria forma de medir a temperatura, né? E aí, esse jargão científico e essas unidades de medida, elas depois foram normatizadas para cada região do mundo, né? Para que os cientistas conseguissem se comunicar, né? Então, existem muitas grandezas físicas, mas nem todas elas são independentes, né? Então, a gente sabe que a velocidade, independente da sua unidade de distância ou tempo, ela é distância por unidade de tempo. Você pode usar quilômetro, você pode usar metro, você pode usar jarda, mas não deixa de ser uma unidade de distância por unidade de tempo. Tá? Então, a unidade, geralmente, é esse nome que é atribuído ao valor de uma grandeza. Então, a gente tem as unidades massa, tempo, comprimento, pressão, né, que são as grandezas físicas, né? E essas unidades estão associadas a um padrão, né, que é igual ao valor da grandeza de uma unidade. Então, por exemplo, né, um metro padrão, vamos falar assim, atualmente ele é medido como sendo a distância percorrida pela luz no vácuo num intervalo de tempo de 1 sobre 299 milhões 792.458 segundos. Atualmente, né, a forma de unidade, o padrão de você tirar um metro é através disso. Mas isso é só um exemplo, tá? Eu vou falar com mais detalhes disso, mas antigamente você tinha uma peça de irídio platina, uma liga bem dura, e esse metro padrão ficava lá na França, e aí todos os países que quisessem ter o seu metro padrão tinham que levar o seu material para lá, usar
a escala deles, né, desse método padrão, trazer para o país de origem para ele ser utilizado como referência para outras réguas que fossem utilizadas para medir um metro. Tá? O sistema de unidade SI, né, que a gente chama de sistema métrico, ele forma esse sistema internacional de unidades que é utilizado no Brasil. Tá? Quais são essas grandezas fundamentais? Nesse sistema fundamental, né, no sistema internacional, desculpa, a gente tem 7 grandezas fundamentais. Tá? Algumas delas são usadas na mecânica, né, o comprimento, a massa e o tempo. Todas elas têm padrões e são utilizadas para definir as outras grandezas. Então, com o comprimento e com o tempo, a gente tem a definição da velocidade. Mas as fundamentais, elas que geram as outras, né? As grandezas fundamentais, elas têm que ser acessíveis, fáceis de medir e invariáveis, para que elas não mudem com o tempo. Então, um problema que se tinha quando a gente tem esse método padrão, que é uma peça sólida, cortada para representar esse metro, é que, dependendo das condições de temperatura, essa peça sólida ela pode contrair ou pode dilatar um pouco. E isso faria com que o metro padrão na França, que às vezes vai ter um tempo mais frio, comparado com o nordeste do país ou o norte do país, que é mais quente, tenha uma diferença de tamanho. E essa diferença de tamanho vai propagar um erro. Então, as medidas, eu vou citar algumas aqui, né, que eram feitas antigamente, foram atualizadas por padrões mais fáceis e precisos de adquirir em sua própria residência. Ninguém precisa ir lá para a França para pegar um metro padrão. Ele pode ser feito pelo Inmetro, né, que seria quem faz essa metrologia no país e quem realiza essas normas e padrões é o Inmetro. Você já deve ter visto o selinho. Em geral, uma pessoa imprimiu uma régua, gerou uma régua, por exemplo. Essa régua tem que passar pelo Inmetro para ela verificar se as distâncias, né, estão dentro do padrão que eles têm. Tá? Então, quais são essas unidades fundamentais no SI? Então, essas grandezas são comprimento, a gente vai usar elas, né, no nosso caso, que estamos no Brasil, boa parte delas vai ser o metro, o símbolo é o M, tempo, segundo, o símbolo é S, massa, quilograma, kg, unidade, quantidade de matéria, aqui abro um parênteses, porque massa e quantidade de matéria é a mesma coisa. Só que geralmente a gente usa a quantidade de matéria em mol quando ela é muito pouca. Porque você está falando de um gás, por exemplo. Um gás ele vai ter muitas vezes a massa de 10 a menos 20 quilos. Então você vai ficar aí levando 1 sobre 1 trilhão para falar de uma unidade? Não. Aí você usa mol, que é uma unidade menor de quantidade de matéria. Corrente elétrica, que é ampere, o símbolo vai ser o A, e a temperatura aqui está Kelvin. Então, no sistema internacional, a gente usa o Kelvin, mas na prática, no dia a dia, a gente acaba usando o Celsius, né? Ninguém tem na cabeça qual que seria a temperatura em Kelvin para a temperatura ambiente. 23 graus, que seria, sei lá, né, nesse caso, 300 Kelvin. Em geral, a gente usa o Celsius no dia a dia, mas no jargão científico, quando vocês forem aplicar as equações, em geral, vocês vão usar ela em Kelvin, e assim como as outras nessas unidades. Tá? Por último, tem aqui a intensidade luminosa, que é a candela. Todas elas tiveram origem, né, muitas pela descoberta. Igual eu falei, o Kelvin foi o Lord Kelvin que descobriu, ou que gerou a sua escala de temperatura, e ele quis colocar o nome dele. O candela aqui, que veio da intensidade luminosa, ele veio inicialmente com a ideia de que o que um candelabro com uma vela ilumina, né, no seu entorno. Então, um candelabro teria uma candela, 2 candelabros, 2 candelas. Hoje é utilizado isso? Alguém usa candelabro? Não. Alguém usa, né, um suporte para a vela, né? Talvez nem seja da época de vocês o candelabro aí. Não usa. Posso colocar aqui, para quem nunca viu, talvez, aproveitando que a gente tem o Google aqui, né? Então, o candelabro, ó, aqui até o candelabro de 7 pontas, né, que seria o judeu, né, o marcado pelos judeus, é onde você coloca o suporte de uma vela, tá? Então, antigamente, a intensidade luminosa era feita com essa unidade de candela. Atualmente, a gente vê mais lumens, né, que é um padrão mais não batizado do dia a dia, né? Por exemplo, pela ergonomia, qual é a quantidade de lumens que você tem que ter
numa sala. E aí você tem um equipamento que chama luxímetro, que mede essa unidade em lumens. Mas, no sistema internacional, se manteve essa intensidade luminosa em candela, que veio do candelabro. Tá? O SI, então, tem também muitas unidades secundárias. Essas unidades secundárias são definidas a partir das fundamentais. Então, por exemplo, o joule, que é a unidade de trabalho, de energia, ele vai ter relação com a massa, quilograma, com o comprimento, metro ao quadrado, por segundo tempo, né, ao quadrado. A potência, que é a quantidade de energia por intervalo de tempo, joule por segundo, que a gente vai chamar de watt, lógico que a gente vai ver joule e watt, né, e potência, na nossa aula de energia, que é só para mostrar que existem unidades secundárias, igual eu falei da velocidade, que também vão utilizar essas unidades fundamentais. Então, se eu estiver falando de watt ou joule, significa que as unidades fundamentais utilizadas são daquela tabelinha do SI. É o quilo, é o metro, é o segundo. Se eu utilizar, por exemplo, na minha conta, quilômetro, eu não vou ter joule, eu vou ter quilojoule. Se eu usar minutos, eu não vou ter joule, eu vou ter uma outra unidade que não é joule. Então, para se usar, né, o joule e o watt, tem que ser passado as unidades fundamentais para o sistema internacional. A gente vai aprender como fazer isso. Então, aqui tem algumas unidades secundárias e como que elas são definidas a partir das unidades fundamentais. Então, a força, que é dada em Newton, se você for escrever ela, você tem que escrever em quilograma por metro por segundo ao quadrado. A gente ainda vai chegar na força, mas vocês lembram lá da primeira lei, nesse caso é ação e reação, primeira lei de Newton, né? F igual a ma. Então, nessa F igual a ma, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, a massa é quilograma, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente fosse abrir a unidade de Newton nas suas unidades fundamentais, ele seria quilograma por metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Pascal vai ser o quê? A definição de pressão, a gente vai ver isso lá na aula sobre fluidos, é força por unidade de área. Então, ele é Newton, que é força, por unidade de área, que é metro quadrado. E se você tiver essa unidade no SI de newtons por metro quadrado, você pode escrever como PA, que significa Pascal. E aí vale para as outras unidades. Todas elas podem ser escritas em termos daquelas 7 fundamentais. Muitas aqui a gente nem vai ver, como densidade de fluxo magnético e indutância. Mas é só para ilustrar isso. Tá? A notação científica ela já usa potências de 10 para escrever números grandes e muitos pequenos. Se você olhar toda a calculadora que vocês usarem, se for uma calculadora científica, né, com um pouquinho mais de possibilidades do que a calculadora padrão, aquela que o pessoal usa, né, ela vai ter muitas vezes o seno, o cosseno, né, igual vocês podem ver aqui, esse aqui é um exemplo de uma calculadora científica, né, ela tem essa opção de você colocar no modo científico. Ao fazer isso, em vez de você carregar um número grande, igual está aqui, né, 3,56 bilhões, mil, milhão, bilhão, você pode muito bem escrever 3,56 vezes 10 a 9 metros. Então, esses 10 a 9 metros são 9 casas decimais que foram contadas, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu andei 9 casas decimais com a vírgula, para ela aparecer aqui, no 3,56, e essas 9 unidades que eu andei para a esquerda são a potência que apareceu de 10 a 9. Então, 3,56 vezes 1 bilhão vai dar 3 bilhões, 56 milhões e esse número gigante em metros. Então, a notação científica ela ajuda tanto para escrever números grandes, igual está aqui, de uma forma resumida, como números pequenos. Nesse caso, a gente andou 7 casas decimais para a direita. Né? Então, ó, 3, 6, 7. Então, ficou 10 a menos 7 segundos. Mas, ainda assim, a gente pode resumir ainda mais essa nomenclatura e, em vez de usar a potência de 10, a gente pode usar os prefixos. Tá? E como que seriam esses prefixos? Né? Alguns a gente já usa naturalmente. Então, se você pegou uma régua e a unidade dela é centímetro, você está colocando o centi, que é o prefixo do C, né, do C minúsculo, que significa 10 a menos 2.
ou seja, dividido por 100. Então, na hora que você fala que, né, que você mediu uma certo material, uma espessura, e ela tem 1 centímetro, significa que ela tem 1 sobre 100 metros. Né? Então, o prefixo significa isso. Você, em vez de escrever a potência, 10 a menos 2, você coloca um C na frente da sua unidade. Ou, na hora de falar, você fala a palavra centi. A mesma coisa, milímetro. Quando eu falo milímetro, o mili vem da unidade, né, do prefixo 10 a menos 3, 1 dividido por 1000. E nas unidades pequenas, né, que a gente está botando prefixos aqui para números muito pequenos, a gente tem o micro, o nano, o pico, o fento e por aí vai. Em geral, a gente normalmente, a gente não chega a passar aí do pico, né, que é o picômetro, por exemplo, se fosse utilizando a unidade de metro. E aqui, então, é só para vocês saberem o que significa, né, qual que seria a que se elevaria a potência de 10 e o equivalente numérico se você tivesse na calculadora sem a notação científica. Ficaria esse tanto de 0. Então, 1 centímetro, se tiver na notação científica da calculadora, vai aparecer 10 a menos 2. Se tiver no formato padrão, vai aparecer 0,01. 1 milímetro, se a gente estiver falando de unidade de metro, né? Mas o mili apareceria na notação científica 10 a menos 3. E na calculadora padrão, 0,01. E para que são necessárias essas escalas? Elas são necessárias para mostrar coisas que são pequenas. Então, na biologia aplicada, né, vamos falar diretamente, você estaria falando na escala de femtometros se você está falando sobre o núcleo atômico, o tamanho do núcleo de um átomo. Né? Ele vai estar nessa escala de 10 a menos 15. Você não vai falar, o átomo tem, né, uma ordem, né, o núcleo atômico, desculpa, né, não é o átomo, tem o núcleo do átomo, né, o núcleo é aquela parte central que tem os prótons e os nêutrons, né? O átomo entra no meio desse raio, né, desse tamanho, a órbita dos elétrons, né? Então, o núcleo, que seria aquela parte pequenininha que está ali central do nosso átomo, ele está na escala de femtometro. O átomo já está na escala de nanômetro, né? Entre nano e picômetro, né? Nesse caso aqui. Por exemplo, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Até tem uma outra escala que não está aqui, que seria o angstrom. Ele não colocou aqui nessa escala, mas o angstrom, que é muito utilizado na escala atômica, porque ela está na ordem da escala atômica, né? Então, se eu tenho um átomo de ouro, uma fileira, uma camada de uma rede, né? Uma camada atômica de ouro, em geral, essa camada atômica do ouro, ela vai ter 2 angstroms de espessura. É o que ocupa, né, o átomo de ouro, né, com o seu centro e com a órbita eletrônica. Né? Se você medir ele, como que eu faço para medir um átomo de ouro? Existe um equipamento que chama microscópio eletrônico de transmissão, ou de tunelamento, que é até o mais preciso. Você vem com uma ponta, passa uma corrente elétrica na sua amostra, essa corrente elétrica ela vai interferir com a densidade eletrônica da sua amostra. O que é a densidade eletrônica? A distribuição dos elétrons dessa nuvem eletrônica, e aí você consegue medir com resolução atômica de angstroms em nanômetro o tamanho desse átomo. Você vê os átomos, né? Não os átomos, você vê a densidade eletrônica desses átomos, e a densidade eletrônica desses átomos ocupam o tamanho de um átomo, que é em torno de 2 angstroms. Então aqui estaria as células sanguíneas na escala de micrometro e uma pessoa normal que está na escala de metro. Né? A gente mede, né, entre 1 e 2 metros e pouco. Então, a constante de Planck, né, para vocês saberem, aqui estaria lá em 10 a menos 34 metros. O que é a constante de Planck? No momento não importa, mas é uma constante utilizada na física para correlacionar movimentos ondulatórios com movimentos de partícula, por exemplo, da luz. Né? Até a própria energia, né, de um fóton vai ter correlação com essa constante de Planck, que é muito pequena. Né? Demonstrando isso daqui aplicado, né, no caso eu coloquei aqui para ser mais interessante para vocês, né, na biologia, a árvore está na escala de metro. Se eu venho cá e corto, né, um pedaço do caule, né, do tronco dessa árvore, ele já vai estar na escala de centímetros. Aí, se eu chego aqui nesse meu tronco agora, nessa seção transversal,
e corta um quadradinho aqui, ele já vai para uma região de milímetros. E aí você consegue já ver, se você tivesse com um microscópio óptico, né, com uma lupa, né, não uma lupa, né, um microscópio óptico, você já, no caso em milímetros, com um microscópio, com uma lupa você já veria, né? Você já veriam esses anéis de crescimento, que talvez vocês já devem saber, eles dão noção, né, da idade da árvore. Né? Cada árvore vai ter uma proporção, mas aquelas sequoias, né, aquelas árvores que ninguém consegue abraçar, eles vêm muito por esses anéis de crescimento. E aí, se eu pego agora um quadradinho menor, né, dessa seção que eu peguei, eu já entro na estrutura celular, que vai estar na escala nesse caso aqui, né, 500 micrômetros. Aí você já consegue ver mais detalhadamente como que não é denso, né, como que é a estrutura, nesse caso, da ligação da celulose, né? Como que as celuloses estão se ligando para formar essas estruturas aonde provavelmente vão passar, né, os fluidos, né, a seiva da planta. E aí, se você pegar numa unidade menor ainda, essa estrutura da célula, né, da parede dessa árvore, aí você cai na celulose, que é quem compõe essas estruturas. E aí a celulose já está na escala de 1 nanômetro, né? Ou ainda um pouco maior, que talvez aqui a ordem não está muito... na ordem veio para baixo aqui, gente. Desculpa que eu pulei para o menor aqui. Então, saindo da estrutura celular, a gente vai para a estrutura da parede dessa árvore, que já vai estar na escala de 25 micrômetros. Aqui ainda você está no limite, né, da microscopia óptica, né, usando luz para você enxergar. E aí, se você pega um pedacinho dessa estrutura, né, que a gente chamou dessa parede, aí você vai para a estrutura da matriz dessa madeira, e aí você vai para a estrutura que a gente chama de fabril aí, né, que vai ter esse detalhamento que a gente está vendo aqui, cristalino, elementos das fibras, e pegando um pequeno elemento dessa fibra, a gente tem a celulose. Tá? E aí, essa escala de 1 nanômetro já vai ser possível de ver somente com microscópios que usem a luz, o elétron, como forma de interferência, e não a luz visível. Então, o microscópio óptico não vai conseguir enxergar essas estruturas com 10 nanômetros, mas o microscópio eletrônico, que usa um feixe de elétrons, vai conseguir ter uma precisão nessa escala que é necessária para você encontrar uma molécula. E muitas vezes você não precisa ver essa molécula. Através de outros fenômenos, como difração de raio-x, você pode ver o espalhamento que essa celulose gera e pegar os pontos desse espalhamento e reconstruir a estrutura que deveria ter para criá-lo. E com isso montar a estrutura da celulose. Em geral, o pessoal que é da cristalografia, eles fazem muito isso. Eles caracterizam, eles montam como que seria nessa rede de átomos, né? Como que ficaria organizado o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, para gerar um padrão de difração medido. Então, eles conseguem reconstruir a imagem, ou a fórmula da molécula, né, ou nesse caso da celulose, a partir desse padrão de difração. Aí seria uma forma indireta de construir, mas uma forma direta de enxergar seria medir num microscópio eletrônico, nesse caso, né, que teria de ser de transmissão. Aqui poderia ser o de varredura, mas aqui deveria ser o de transmissão, que tem uma resolução maior. Algumas escalas aqui também na biologia, que eu coloquei aqui de curiosidade para vocês, e que seriam, né, nessa escala. Então, estaria aqui DNA na escala de nanômetro, proteínas, vírus na escala de 100 nanômetros, mitocôndrias e bactérias na escalas micros. Então, vocês vão utilizar esses jargões ao longo da vida científica na biologia e vão ter que se acostumar com ela e identificar isso. Eu estou aqui em micrômetro, eu sei que é 10 a menos 6 metros. E aqui, só de curiosidade, eu coloquei os limites das técnicas que podem enxergar isso. Então, o olho humano consegue enxergar aí até o tamanho de uma mosca, né? E talvez um ovo de sapo aí, né? Até menos, até uma mosca que está aqui, né? Que seria na escala de 1 milímetro, aí a gente consegue ter uma resolução de ver isso. Aí, a partir, né, disso, para ver com mais detalhes, a gente precisa aumentar a magnitude dessa imagem, usando, por exemplo, uma lupa. Usando microscopia convencional, com luz, a gente consegue aumentar até 100 vezes. Hoje em dia, esse limite já foi para 1000. Mas por que foi para 1000? Porque a gente tem a resolução agora das câmeras, que você consegue dar um zoom digital. Então, existem microscópios ópticos que usam luz, que amplificam até 1000 vezes devido a esse zoom digital. Ou seja, sem
vezes ele faz com esquema de lentes, que a gente vai ver, né? Você usa uma lente objetiva, uma lente ocular, né? A que fica próximo do olho, uma lente objetiva, e o casamento dessas lentes faz aumentar a magnitude do tamanho do que você vai ver, mas além disso você pode usar uma câmera com uma CCD de alta resolução, tirar uma foto com essa ampliação dada pelas lentes e dar um zoom dentro dessa foto. Então hoje você consegue ter uma resolução de 1000 vezes através dessa resolução digital. E aí se você quer olhar coisas que são menores ainda, você vai usar microscopia eletrônica, igual eu falei com vocês. E aí se você quer usar coisas menores ainda, você pode usar a difração de raio-x ou cristalografia de raio-x, que é através de um padrão de difração você reconstrói a célula que gerou isso. Aqui eu estou mostrando agora outros múltiplos e submúltiplos mais altos, né? Mas o enfoque aqui seria mostrar essa escala da biologia. E é lógico que igual a gente tem a escala para números pequenos, a gente tem escala para números grandes. O mais fácil aqui que a gente usa no dia a dia é o quilo, né? Que aumenta, significa 1000 vezes. Então, se a gente está usando quilograma, é 1000 vezes grama, mega, giga, que estão nas unidades principalmente de computador, né? Eu tenho uma placa, uma memória RAM de 200 mega, 300 megas, de 1 giga, ou uma memória de um HD, né? A memória do HD antigamente era em mega. Vocês não são, talvez, da época do disquete, mas o disquete ele guardava 2,4 megabytes de memória. E aí depois a gente passou para o pendrive, que antigamente o pendrive e o HD que usava giga, e hoje a gente já está na escala de tera, né? Você compra 1 tera de HD, que seria, nesse caso, né, 10 a 12 unidades, né, de bytes, né? E 1 byte é 8 bits. Então é só para vocês terem uma ideia que em vez de você carregar um número grande, você coloca o giga na frente, o tera e o mega na frente. Eu coloquei alguns exemplos aqui de escalas maiores, né? Então a escala da Terra-Sol estaria em 10 a 11, a escala da nossa Via Láctea, né, a galáxia da Via Láctea, 10 a 21, e o universo observável, que é o máximo que nossos telescópios veem, está na ordem de 10 a 27. E aqui, da mesma forma, já está também mostrando essas escalas, não só para o metro, mas usando ela também em unidades, aqui tem exemplos, né, de unidades de velocidade. Né? Então, é só uma ilustração, né, de como que esses prefixos são utilizados para representar distâncias maiores. Né? Até a própria ano-luz, né, ou horas-luz, são unidades ainda maiores que não estão nessa tabela. Né? Então agora vamos para o fator de conversão. Como que eu converto essas unidades? Eu tenho quilômetro, quero passar para metro, como que eu faço? Né? Então o fator de conversão a gente vai usar uma razão de unidades que é igual a 1. O que é isso? Então, por exemplo, né, eu quero passar quilômetro por hora para metro por hora. Então, eu sei que, né, nesse caso daqui, né, eu tenho 1 quilômetro. O que vale 1 quilômetro? 1 quilômetro é 1000 metros. Então, se eu tenho 1 quilômetro sobre 1000 metros, ou 1000 metros sobre 1 quilômetro, isso vale 1. Porque eles são, o K aqui é 10 a 3, é 1000, então eles têm o mesmo valor. Então, na hora que eu quero converter uma unidade, aqui, ó, K, né, o prefixo que aparece o K antes, significa 10 a 3 ou 1000. Então, na hora que eu quero converter uma unidade de metro ou para quilômetro, ou de quilômetro para metro, eu vou multiplicar por 1, que é ou 1 metro sobre quilômetro, 1000 metros sobre quilômetro, ou 1 quilômetro sobre 1000 metros. E se eu quiser converter centímetro para milímetro? A gente sabe que 10 milímetros é 1 centímetro. Então, se eu pego 1 centímetro dividido por 10 milímetros, eles têm o mesmo valor. Né? Eles têm o mesmo tamanho. Então, isso vale 1. Então, como que eu faria a conversão? A mesma coisa vai para os minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, se eu tenho 1 minuto dividido por 60 segundos, isso vale 1. Se eu tenho 60 segundos dividido por 1 minuto, também vale 1. Se eu tenho 1 hora dividido por 60 minutos, vale 1. Então, ao transformar as unidades, nós vamos multiplicar por 1. Aonde 1, você vai colocar as unidades que você quer eliminar, né? Embaixo ou em cima, e vice-versa. Vamos tentar fazer um exemplo. Vamos supor que eu quero converter de minutos para segundos. Então, eu vou multiplicar 2 minutos por 1. Mas qual que vai ser o 1 que eu vou utilizar? Se eu quero que minutos virem segundos, então eu tenho que multiplicar os segundos em cima e os minutos embaixo.
Porque vai cortar as unidades do minuto de baixo com o minuto de cima. Então, eu vou usar qual? Eu vou usar um que é 60 segundos sobre 1 minuto, que é igual a 1. Então, ao multiplicar 2 minutos por 60 segundos dividido por 1 minuto, que é igual a 1, eu corto o meu minuto com minuto e encontro que 2 minutos é igual a 2 vezes 60 segundos e dá 120 segundos. Isso para mim é muito óbvio, eu faço de cabeça. A gente está pegando um caso simples. É lógico que você pode ter unidades mais difíceis de lidar do que minutos e segundos, né? Então é para ser bem didático, né? As unidades, então, obedecem essas regras algébricas, que as mesmas, né, das variáveis e um número. Então, vamos converter aqui, por exemplo, hoje, metros por segundo em quilômetro por hora, né? Aqui já vai estar tudo fazendo de uma vez. Então, primeiro eu vou converter o meu metro. Então, o meu 10 metros, eu quero passar ele para quilômetro. Como que eu faço? Vou multiplicar por 1. Se eu quero que o quilômetro fique em cima, eu vou multiplicar por quilômetro embaixo e metro, quilômetro em cima e metro embaixo. Então, eu estou multiplicando por 1 quilômetro dividido por 1.000 metros. Então, a gente vê que vai cortar 1 metro com 1 metro, não é isso? E aí eu vou ter 10 quilômetros dividido por 1.000. Quanto que é 10 quilômetros dividido por 1.000? 0,01 quilômetro. Então, 10 metros é o equivalente a 0,01 quilômetros. Converti, então, o meu metro para quilômetro. Vamos agora converter horas em segundos, né? Porque eu quero passar segundos para hora. Como é que eu vou fazer isso? Nesse caso, né, o meu segundo está embaixo, tá vendo? Eu tenho 1 sobre segundo. Então, eu quero que 1 sobre segundo vire 1 sobre hora. Então, o que eu vou fazer? 1 sobre segundo eu vou multiplicar por 1. Primeiro, eu vou multiplicar ele com segundos em cima e minuto embaixo, vezes 60 segundos, dividido por 1 minuto. Isso vale 1. Aí, agora, eu consigo ver que vai cortar o segundo com segundo e eu vou transformar 1 sobre segundo em 1 sobre minuto. Mas eu não quero minuto, eu quero hora. Então, eu vou multiplicar por 1 de novo. Onde em cima eu vou ter 60 minutos e embaixo hora. Então, aqui a gente consegue ver que os segundos de baixo vai cortar com esses segundos de cima, o minuto de baixo vai cortar com esse minuto de cima, e no final vou ter a minha unidade de 1 sobre segundo, escrito como 1 sobre hora. Ou seja, 1 sobre segundo vai dar 60 vezes 60, então 1 sobre segundo é igual a 3.600 dividido por hora. Todo mundo entendeu até aqui o que foi feito nessa conversão ou tem alguma dúvida? Geralmente eu dou 3 segundos para responder, tá? Se ninguém falou nada, eu continuo em sequência. Repetir? Tá. Talvez eu possa fazer também, escrito, para vocês entenderem, que aqui meio que fica um pouco julgado. Julgado que eu falo assim, né? Deixa eu colocar aqui. Professor. Sim? Ana Lara pediu para o senhor repetir, por favor. Eu vou repetir aqui, ó. Só que eu vou fazer na mão aqui para ela ver. Então, eu vou converter, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. 10 metros, eu quero que no final saber como que ele fica em quilômetros, né? Então, eu vou multiplicar por 1. Eu vou pegar o meu 10 metros e vou multiplicar por 1. Qual que é o 1 que eu vou escolher? Olha, eu sei que eu tenho que ter, para isso virar quilômetros, né? Eu sei, ó, desculpa que eu botei o igual aqui, né? É isso. Para isso virar quilômetros, eu sei que eu tenho que ter quilômetro em cima e metro embaixo. Por quê? O meu 1 que eu vou utilizar, eu tenho que cortar esse metro com esse metro para virar quilômetro. Qual que é a relação entre quilômetro e metro? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Por quê? Porque o meu K, né, esse prefixo K aqui, ele significa 10 a 3 metros. O que é 10 a 3? Abrindo um pouquinho mais para vocês. É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, vezes 10, 1.000. Então, isso aqui é igual a 1.000. Nesse caso, né, o quilômetro é igual a 10 metros. Desculpa, o que eu botei já... É 10 a 3, né? O metro aqui não precisa colocar nesse caso, não, tá, gente? Porque eu estou falando só do K. Eu não estou falando aqui do... Então, ó, o K, o prefixo K, significa 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Se vocês lembrarem lá, né? Isso aqui é 10 elevado a 1 mais 1 mais 1. Desse. Mantém a base, soma o exponencial, né?
e vai virar nosso 10 elevado a 3. Então, quando eu tenho K, eu tenho 1000. Então, se embaixo, aqui eu tenho 1 quilômetro, embaixo eu tenho 1000 metros. Então, na hora que eu fizer essa multiplicação daqui, ó, o que vai acontecer? Vamos cortar aqui, ó. Vai cortar o meu metro com o meu metro, e eu vou ter o quê? 10 em cima. 10 em cima, dividido por 1000, né? Quilômetros. Ou seja, eu consegui converter 10 metros para unidade de quilômetro. Aí agora eu posso simplificar um pouco isso. Eu posso cortar o zero daqui com o zero daqui. Eu tenho 1 dividido por 100. Quanto que é 1 dividido por 100? 0,01 quilômetros. Se eu quisesse, eu poderia escrever isso na notação científica. O que é na notação científica? 10 a menos 2. Tá bom? 1 sobre 100 nesse caso, né? Mas não é o caso. Eu escrevi aqui 0,01. Beleza? Deu para entender? Melhor? Ótimo. No caso dos segundos, essa transformação é a mesma coisa, né? Eu estou multiplicando o segundo por 1. Deixa eu fazer rapidamente aqui, que eu acho que é bom que já exemplifique os dois. Então, eu quero passar 1 sobre segundo, eu quero passar ele para 1 sobre hora. Então, eu tenho que fazer alguma transformação para que segundo vire hora. Então, eu vou pegar meu 1 sobre segundo e vou multiplicar por 1. Ah, mas o que é meu 1? Eu quero que primeiro entre segundo, saia o segundo e entre minuto. Então, eu posso fazer 1 sobre segundo vezes. O que é meu 1 aqui? Eu quero passar de segundos para minuto, então ele vai ser 60 segundos em cima sobre 1 minuto embaixo, que é o equivalente. Aí isso daqui vai me dar o quê? Ó? Corto lá da mesma forma. Tá muito pequeno, gente? Vocês querem que aumente ou tá dando para ver? Eu não sei se vocês dando estão... para ver, professor. Eu não sei se vocês estão vendo o celular, senão eu aumento aqui, tá? Vocês falam quando tiver pequena a letra, que no modo apresentação fica maior. Então aqui, ó, da mesma forma, cortei os segundos com segundos, então eu tenho que 1 sobre segundo é equivalente a 1,60 sobre minuto. Agora eu quero passar de minuto para hora, porque eu quero ter no final é hora, não é minuto. Então eu vou multiplicar por 1 de novo. E qual que vai ser o meu 1 dessa vez? 60 sobre minuto. Eu vou multiplicar por relacionado ao minuto. Então, eu quero que em cima eu tenha, embaixo eu tenha a hora, então eu vou multiplicar por 60 minutos, que é 1 dividido por 1 hora. Isso aqui vale 1. Aí, de novo, eu vou cortar aqui, né? 1 minuto com 1 minuto. E aí eu vou ter o quê? 60 vezes 60, né? Igual eu falei aqui, ó. Aqui vai cortar o segundo com segundo, minuto com minuto. Sobrou 60 vezes 60, igual eu tenho aqui, dividido por hora. Quanto que é 60 vezes 60? 3.600 dividido por hora. Então, eu converti 10 metros em quilômetro, virou 0,01 quilômetros, e converti 1 sobre segundo, que é essa unidade que está aqui, em 1 sobre hora. Então, virou 3.600 sobre hora. Agora, vamos escrever. Os 10 metros é 0,01 quilômetros, 1 sobre segundo é 3.600 sobre hora. Então, na hora que a gente faz essa multiplicação, 3.600 vezes 0,01, a gente chega num valor de 36 km por hora. Ou seja, deixa eu botar na apresentação aqui. Ou seja, 10 metros por segundo é equivalente a 36 km por hora. Perfeito? Por exemplo, se vocês viajarem algum dia para os Estados Unidos, lá eles usam... Qual que era a unidade? Não é jardas, não. É a unidade mais esquisita de todos. Porque aqui a gente está... Hã? Eles usam pés, um negocinho? Não. É nos carros, né? Tô tentando lembrar nos carros. Milha? Milhas. Então, assim, você está dirigindo aqui, as placas estão lá, 60 km por hora, 80 km por hora. O carro de lá tem milhas por hora no velocímetro. E as placas são em milhas por hora. Então, em tese, a gente não tem uma certeza de qual é a velocidade que a gente está em quilômetros. Mas uma milha equivale a 1,6 quilômetros. Então, você pode multiplicar mais ou menos de cabeça por 1,5. Mas é lógico, quando você está dirigindo o carro lá, a placa está na mesma unidade de milha. Mas se você quisesse transformar milhas para quilômetros, você teria que fazer esse mesmo fator de conversão. Quanto que vale uma milha? Quanto que vale 1 quilômetro? Então, quantos quilômetros eu tenho?
eu vou multiplicar por 1, onde 1 é essa unidade de milha por quilômetro. Aí eu transformaria nesse caso, né? No caso das unidades de metros por segundo em quilômetro por hora, isso aí talvez vocês já tenham visto até no vestibular, né? Quando você passa de metros por segundo por quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Depois de fazer isso várias vezes, fica uma lógica, né, na cabeça. Não é para vocês decorarem isso, é para vocês entenderem a origem. Então, se eu tenho 1 metro por segundo, quanto que é em quilômetros por hora? 3,6 quilômetros por hora. E se eu quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo? Eu divido por 3,6. Então, se eu tiver uma velocidade de 36 quilômetros por hora, em metros por segundo, eu divido por 3,6, ela vira 10 metros por segundo. Mas aqui a ideia desse fator de conversão, vai ter exercícios para vocês praticarem, é vocês aprenderem a converter essas unidades. Porque muitas vezes o problema não vai te dar na unidade mais fácil de trabalhar. Às vezes ele te dá em quilômetros e quer que você dê a resposta em metro. Ou você tem uma mistura de quilômetros e metro entre as unidades que foram fornecidas. E aí você tem que passar para uma unidade só, né? Apenas para um tipo, para apenas uma unidade, para não ficar misturado. Senão você vai ter, sei lá, milhas por quilômetro misturado com jardas, mas todos são unidades de comprimento. Então você tem que escolher uma unidade principal e manter ela. Então, a necessidade, como eu falei com vocês, né? Antigamente, os padrões eles eram feitos de uma forma mais rudimentar. Depois, a necessidade de aumentar a precisão dessas referências fez com que esses padrões fossem mudados. Então, no passado, né, bem no passado remoto, né, a distância entre o Polo Norte e o Equador era utilizado como sendo o 10º milionésimo da distância, para definir o metro. Ou seja, quem que vai conseguir medir a distância entre o Polo Norte e o Equador, né? Mais para frente, né, isso aqui é bem antigamente, foi passado por um comprimento de uma barra de metal guardada na França. Então a gente tinha uma barra de metal, essa barra de metal, né, todo mundo que fosse fazer uma régua com um metro padrão tinha que levar a sua régua lá para a França e media o comprimento dessa barra, que era exatamente com 1 metro, para ele ter a referência do metro padrão, né? Hoje em dia, né, já é utilizado, o metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante esse intervalo. Então a gente já tem uma precisão de relógios atômicos que você pode usar a distância percorrida pela luz no vácuo para descobrir essa unidade de metro. Isso você pode fazer em qualquer laboratório, você não precisa levar ele para a França. E chegou até a ser utilizado, né, lá, um metro como sendo 1.650.753,73 comprimentos de onda de uma linha de emissão, né, desse elemento radioativo aqui. Tá? Não vou nem levar em detalhes o que é isso. Né? Alguns materiais, dependendo ter elétrons ou prótons em excesso, faz eles serem instáveis e emitir radiação, e através dessa emissão também pode ser utilizada para determinar um metro. Mas hoje é feito dessa forma que está escrito aqui. Tá? Então, em todas as mudanças, a nova distância foi escolhida para que o valor aproximado do metro fosse mantido. Em todas essas modificações até se chegar na atual. Tá? O tempo, né? Em tese, para que serve o tempo? Né? Para responder, né? Quando isso aconteceu, qual foi o tempo que isso durou, até o próprio calendário nosso, né? Foi sendo modificado ao longo dos anos com as percepções visuais. Então, no primeiro momento, qual que é a percepção que o homem tinha? Dia e noite. Então, o tempo era 2, dependendo de onde ele morava, né? Se for nos climas tropicais aqui no centro do Equador, ele vai ter dia e noite. Se ele estiver no Polo Norte ou no Polo Sul, às vezes ele vai ter mais dia do que noite. Assim, 16 horas de dia e 8 de noite, ou o contrário. Então, essa ideia do tempo veio com a percepção externa, né? Quanto tempo que durou, né? Então, esses tempos, né, segue o mesmo processo de conversão dos experimentos, né? No primeiro momento, né, o padrão de tempo era baseado na rotação da Terra. Então, assim, eu tenho uma posição do Sol ou uma posição da Lua como referência, ou ficou dia, ficou noite, então eu tenho a noção do tempo, né? Depois, isso foi feito através das vibrações de um cristal de quartzo, né? Não sei se vocês sabem, né, alguns materiais, se você aplica uma diferença de potencial, eles vibram. É um efeito chamado peso elétrico, né? O quartzo é um desses.
Então, se você aplica uma diferença de potencial específica num cristal de quartzo, né, ele vai vibrar. E essa vibração é utilizada como contagem do tempo, com uma precisão muito maior do que um relógio mecânico, né? A gente tinha relógios mecânicos que eram engrenagens, né, que tinham relação entre os raios, depois que você dava corda, para o ponteirinho andar numa certa escala de tempo. Mas ele pode atrasar por causa do atrito, ele pode atrasar porque perdeu a corda, né? E o cristal de quartzo não se atrasa, a não ser que acabe a bateria do seu relógio. Atualmente, né, em todos os relógios que a gente tem de braço, de pulso, ainda é utilizado o cristal de quartzo, que é uma forma barata e muito precisa. Mas se você quer ter uma precisão ainda maior, né, você vai utilizar um relógio atômico, que vai utilizar a emissão de um átomo de césio. E nesse caso, ele vai ter muito mais precisão do que um relógio que utiliza o quartzo. Tá? Então, esse é um novo padrão de tempo. Então, variações da duração do dia medida por um relógio atômico. Olha para você ver como é que varia, né, o dia utilizando esse relógio. O que a gente consegue ver aqui? Ó, diferença entre a duração do dia é exata em 24 horas, né? Então, aqui a escala está em milissegundos, ou seja, um relógio atômico, ele erra numa contagem de 24 horas, na década de 80, aqui está mostrando a década de 80 até 83, né? Ele erra 3 sobre 1000 segundos. Ou seja, a precisão, a falha dele, em praticamente um ano, vai ser de 0,003 segundos. É isso que ele pode... Então, isso mostra, né, qual que seria a precisão, né, de um relógio atômico, né, em relação à precisão do tempo. Tá? Aqui, então, tem algumas unidades de tempo para ilustrar isso, né? Então, o tempo de vida de um próton, teórico, né, 10 a 40 segundos. A idade do universo, 10 a 17 segundos. A idade da pirâmide de Queópolis, 10 a 11 segundos. É lógico que isso aí teria que ser passado para anos, para a gente ter uma noção. As pirâmides, né, estão lá 10 mil anos, 15 mil anos, né, teria que ser passado esse número em segundos para conversão. Expectativa de vida de um ser humano, 10 a 9 segundos. Duração de um dia, 9 a 10 a 4 segundos. E por aí vai, né? E aí entra os prefixos que a gente viu. Tá? O quilograma também, no início, ele foi utilizado como um cilindro de platina e irídio que era guardado na França. Então a gente tinha um platino, um pedacinho desse metal, que é um material muito duro, né, platina e irídio, e ele ficava lá na França para ser utilizado como um quilograma padrão. Então todo mundo queria ter o seu método, o seu quilograma padrão. O Brasil tinha que ir lá, levar um material de referência, colocar numa balança, provavelmente analógica na época, né, para ter esse padrão do quilo, trazer para o Brasil e passar esse padrão do quilo, por exemplo, para as fábricas de farinha, e as fábricas de farinha vão usar essa relação para preencher os sacos com exatamente 1 quilo. Né? Como que isso era feito lá no mercado antigamente? Você tinha essa balança de nível, e aí o cara tinha os pezinhos padrões dele, 500 gramas, 200 gramas, 300 gramas, e ele colocava esses pezinhos padrões até a balança ficar regulada no zero, e aí ele sabia que o lado esquerdo é igual ao peso do lado direito, né, a massa nesse caso, né, e você comprava, né, carne, etc., através desse sistema de balanças. Hoje em dia, né, as balanças digitais têm mais precisão e não precisam ser enviadas, né, para a França. Né? Então, a unidade de massa atômica hoje é o padrão utilizado para medir essa massa. Né? Então, por definição, um átomo de carbono tem 12 unidades de massa unitária, e a unidade de massa unitária, utilizando, né, o carbono como referência, vale 10 a menos 35 quilogramas. Ou seja, a nossa referência tem uma precisão que tem 35 vírgulas, né, depois do zero. Então, esse 10 vezes 10 a menos 35 é como se fosse 0,00035 vezes a precisão, utilizando, né, como escala o carbono. Né? Então, o carbono ele tem 12 prótons, 12 nêutrons, 12 elétrons, né? Se você olhar na tabela periódica, né, o número atômico dele é 12, então ele foi utilizado para ser o padrão da escala de massa atômica. Então, 12U é a massa de um átomo de carbono, e 1U vale 10 a menos 35 quilogramas. E a gente tem também outras unidades, né, que a gente utiliza
que são derivadas dessa primeira. Eu vou falar um pouco da massa específica, ou densidade, que é a unidade de massa por volume. Isso aqui vai até ser interessante para vocês usarem nesse primeiro experimento, que é a densidade de um líquido, né? E a densidade faz o quê? Ela faz, por exemplo, se você mistura diferentes líquidos, e aqui tem até materiais sólidos no meio, né? A densidade faz com que os líquidos eles se posicionem em ordem diferente. Então, aqui foi colocado mel, xarope de milho, xarope de boldo, leite, detergente, água, óleo, álcool e óleo de lamparina, né? Aqui é massa por unidade de volume, ou seja, quanto maior a massa em volume reduzido, maior a densidade. Se é maior a densidade, o que a gente espera? Que ele vá para o fundo do recipiente, igual o parafuso, é um metal. Ele é o mais denso de todos aqui. Então, ele tem uma massa por unidade de volume maior, ele vai para o fundo do recipiente. A bola de ping-pong, que é oca, praticamente é ar dentro dela, ela tem uma densidade menor, porque a massa dela é muito pequena comparada com o volume. Aí ela vai boiar, né, literalmente, na superfície. Então, aqui, né, nesse exemplo, né, os mais densos estão embaixo e os menos densos estão mais acima. Né? Aqui tem algum exemplo de densidade, geralmente ela vai ser dado, né, na unidade internacional seria quilograma por metro cúbico, mas muitas vezes as tabelas vão usar gramas por centímetro cúbico, tá, de referência. A água, por exemplo, a 4 graus, que seria o padrão aí de densidade, ela vale 1. Né? Então, 1 ml de água, nesse caso, né, que é o volume, ela tem, nesse caso, né, 1 grama de massa. E a unidade, né, dessa água a 4 graus seria 1 grama por centímetro cúbico. E aí a gente vê que o gelo, por exemplo, né, por que o gelo flutua? A água tem essa propriedade, né? Na hora que ela congela, o sólido da água, ele ocupa um volume maior do que a água no estado líquido. E por isso a densidade do gelo é menor e ele flutua. Praticamente todos os outros materiais, o sólido tem um volume menor do que o líquido, uma densidade maior. E isso faz com que os sólidos, em gerais, não flutuem no próprio líquido do material. Mas no caso da água, né, isso acontece. E é isso que é o responsável pela vida marinha, né, nos polos. Né? A água congela, ela é menos densa, ela flutua e ela faz uma barreira, né, que ela é um isolante térmico, então ela fica na superfície do lago e congela esse lago, protegendo que continue sendo congelado ali embaixo. E a água embaixo daquele gelo muitas vezes vai ficar a 4 graus, onde é possível ter vida marinha. Né? A 0 graus, o próprio líquido, né, que estão no sangue, dentro dos nossos corpos, vai congelar também. Né? Pode congelar. E aí a pessoa vai morrer, ou os peixes também. A água do mar, a gente já vê aqui, ó, já é mais densa que a água. Se a água do mar é mais densa, isso a gente percebe, é mais fácil a gente flutuar no mar do que flutuar numa piscina. O Mar Morto, que é um mar com uma densidade de sal muito grande, é um mar muito salgado, é praticamente impossível de uma pessoa se afogar ali. Se você cair no Mar Morto, o seu corpo praticamente flutua com uma facilidade ainda maior, porque a densidade dele é ainda maior. Aqui, então, teria, né, alguns exercícios para a gente ver de como calcular a massa específica, né, de alguns materiais. Vamos supor, né, que eu tenha, né, um pedaço de um material, um bloco de um material, e eu não sei que material é esse. Como que eu posso fazer para descobrir a densidade desse material? Se ele tiver uma forma geométrica regular, eu vou pegar uma balança e vou medir a massa dele. Então, fui lá, pesei meu material e ele tinha 18 quilogramas de massa. Aí eu quero saber o volume dele. Eu vou lá, pego uma reguinha, vamos supor que ele é um retângulo, meço lá o comprimento, a largura e a altura e calculo que ele tem 0,032 metros cúbicos. Então, que material que é esse? Eu vou dividir 18 quilos por 0,032 metros cúbicos e aí eu vou chegar nessa conta, né, que deu 560 quilogramas por metro cúbico. Cada material tem uma densidade única. Então, vou lá numa tabela, vejo qual que é essa densidade mais próxima e percebo, então meu material aqui, com essa densidade, é um pedaço de ferro, é uma madeira, e por aí vai. É lógico que se você tiver uma mistura de materiais,
né, se não for um material puro, você não vai conseguir fazer essa identificação. Mas no primeiro momento, né, se o material for único, você pode fazer isso. Então você pode pegar uma chave na sua casa, pesar, descobrir qual que é o volume dessa chave, ou etc., e ver qual que é o material que ela foi feita por uma tabela. Até esse primeiro experimento que vocês vão fazer, que eu vou deixar para vocês fazerem, vocês vão descobrir através de um experimento de empuxo, que tem a ver com a posição que o material fica, qual que seria a densidade do fluxo estudado. Então, aqui algumas, para a gente ter uma noção, né? Como que eu faço para calcular a massa específica? Pego a massa, divido pelo volume. Como eu faço para calcular a massa se eu já tenho a densidade, que é a massa específica? Eu vou multiplicar a densidade do meu material pelo volume. Aí eu vou saber qual que é a massa. E se eu quero descobrir o volume? Aí eu vou pegar a massa e dividir pela densidade. Praticamente eu estou brincando com essa equação, né? Para descobrir a massa, que é o numerador da equação, eu vou pegar a densidade do meu material e multiplicar pelo volume. Para descobrir o volume, eu vou pegar a massa e dividir pela densidade. Então eu estou só trocando as posições nessa equação, dependendo do que eu quero responder na minha pergunta. Então vamos supor que eu preciso comprar uma chapa de alumínio. E aí eu já sei o tamanho da minha chapa, porque ela é para fechar, por exemplo, um forno, um buraco de um forno. Eu quero saber o quanto que eu vou gastar na hora que eu for lá na empresa que vende metais e vou comprar isso. Quando você vai comprar, eles vão te falar o preço do quilo do alumínio. O alumínio está R$80 o quilo. Mas beleza, quanto que eu vou gastar com a minha chapa? Você não precisa ir lá para descobrir. Você vai pegar a densidade do alumínio, se eu não me engano é 900 kg por metro cúbico, ou gramas por centímetro cúbico, no caso, e aí você vai multiplicar essa densidade do alumínio pelo volume. Qual que é o volume? A largura, né, pelo comprimento, pela espessura. Se você sabe qual que é a espessura da chapa que você vai usar e qual que é a área da superfície, você tem um volume. Multipliquei a minha densidade padrão do alumínio, né, se é alumínio puro, só tem um valor, pelo meu volume, e descobri a massa. Então, se o cara me falou que custa R$80 o quilo do alumínio, essa massa que eu vou ter que comprar vai custar, nesse caso, R$120. Né? Então, só para vocês entenderem a lógica, né, de como que eu utilizaria isso. Agora a gente vai para uma segunda parte, que são os algarismos significativos. Nessa parte do curso, nas avaliações, eu não cobro rigorosamente isso. Eu dei uma unidade com 3 casas depois da vírgula e você me deu uma resposta com uma casa só. Você não soube usar o número de algarismos significativos. Eu não chego a usar esse nível de precisão para corrigir os exercícios ou a prova. A prova eu quero só que vocês entendam o conteúdo, apliquem os conceitos, apliquem as equações. Mas no relatório que vocês vão fazer, o relatório do laboratório, aquilo ali é um documento técnico. Aquele documento técnico tem que usar a regra dos algarismos significativos. Porque senão, se você passa esse relatório técnico para uma empresa, pode gerar um erro, né, na compra de materiais, pode gerar um erro até de vidas, dependendo disso, porque às vezes você está dando uma precisão que não existe para aquele material. Então, vocês vão publicar um artigo científico, você não chuta o número de casas decimais depois da vírgula e fala, a minha calculadora aqui me deu 10 casas depois da vírgula. Deixa eu copiar essas 10 casas aqui, que vai ficar o mais preciso possível. Mas essa precisão é real? O equipamento que você usou para medir tinha esse número de casas decimais? Porque se não tinha, você está enganando a pessoa, ou quem for ler esse relatório, que você tem essa precisão que o instrumento que você usou para medir não tem. Exemplo, eu estou usando uma balança que ela tem a precisão de 0,1 kg, ou seja, ela tem uma precisão de 100 gramas, né? Mais ou menos 100 gramas. Na hora que eu medir uma coisa nela, eu vou escrever que ela tem 100,125 quilogramas, ou seja, eu vou inventar uma precisão que minha balança não tinha. Então aqui a gente vai aprender, né, o que são algarismos significativos, primeiro, e como que contas com esses algarismos se alteram essa precisão. Então, algarismos significativos são todos aqueles contados da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo diferente de zero. Então, vamos lá. Se eu tenho um número 45,30, qual que é o número de algarismos significativos? 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu estou pegando da esquerda para a direita, né, ignorando os zeros. São 4. Agora, se eu tenho 0,0
595. Quantos são meus algarismos? Ó, agora eu tenho zeros à esquerda. Esses zeros eu ignoro. Quais são os números de algarismos? 3, 5, 9 e 5. Ou se eu tenho 0,0450, eu vou ter da mesma forma 3 algarismos significativos. Então contam só da esquerda para a direita todos os algarismos diferentes de zero que você tenha à sua esquerda. Igual está aqui. Então, ao se efetuar mudanças de unidade, o número de algarismos significativos não pode alterar. Por quê? Se eles alterarem, significa que você está aumentando a precisão na conversão da sua unidade. Então, se eu medir lá com a minha régua, ou uma certa régua, né? Não importa. A unidade de 4,94 centímetros, né? Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 3. Na hora que eu fizer minha conversão de unidades e passar de centímetro para metro, eu posso ganhar algarismo significativo? Não. Porque se eu ganhar algarismo significativo, eu vou estar ganhando precisão. E se a régua que foi utilizada só tinha essa precisão para ter 3 algarismos, por que eu vou inventar um a mais? Então, ao converter de centímetro para metro, 4,94 virou 0,0494. Quais são o número de algarismos significativos? O mesmo. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Porque esses 2 zeros que eu tenho à esquerda não entram como algarismo significativo. Ah, eu poderia também escrever isso aqui de uma outra forma, na notação científica. Se eu escrever na notação científica, eu vou ganhar algarismo significativo? Também não. Então, se eu quiser escrever isso aqui na notação científica, ficaria como, por exemplo? Eu poderia colocar isso como 4,94 vezes 10 a menos 2 metros. Então, o que eu estou fazendo aqui? Só transformando o meu centímetro, ele é 10 a menos 2. Né? Naquele prefixo lá, né? O C, ele significa 10 a menos 2, que significa 1 sobre 100. Então, na hora que eu passo isso, né, centímetro, para o jargão científico, eu tenho que manter o número de casas decimais. Eu não posso vir aqui e colocar um zero a mais. Eu não posso aumentar o número de algarismos. Eu tenho que manter o mesmo número que ele tinha com o instrumento de medida que ele foi utilizado. Tá? Bom, gente, qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá? De vez em quando eu paro e pergunto, principalmente quando é um exercício, mas vocês podem ou levantar a mão ou comentar que eu consigo olhar aqui no chat no chat não, né? Pelo celular. Então, ó, potências de 10 não são parte dos algarismos significativos, igual eu falei, né? Então, eu tenho aqui um raio que foi medido com 5 algarismos, né? 57,896. Tem 5 algarismos significativos. Esse aqui tem uma potência de 10 elevado a 1. Ele não entra como algarismo significativo, continua sendo 3. Né? Essa potência não entra. Agora, eu tenho o mesmo número de cima com a precisão maior. Olha lá, eu tenho 5,7896. Desculpa, é o mesmo, né? Não sei se vocês conseguem reparar. O primeiro daqui é o mesmo número que eu tenho embaixo. Só que embaixo eu tenho mais precisão, porque eu tenho mais algarismos significativos. Aí em cima eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o instrumento que foi utilizado para medir o raio nessa terceira linha da tabela é mais preciso do que o instrumento que foi feito para fazer o primeiro raio. Agora, se eu arredondasse ele para 6 vezes 10 a 2, por exemplo, ou tivesse esse número, ele só teria um algarismo significativo. Aí a gente vai, talvez eu não falei aqui, né, mas em geral, o último algarismo significativo é o nosso algarismo duvidoso. Tá? Então, se eu tenho 57,896, esse último algarismo, que é o 6, geralmente é o duvidoso. O que significa o duvidoso? Foi o chute que eu dei. Até antes do último algarismo, o meu instrumento de medida tinha uma marcação. E aí, até aquela marcação, eu tenho certeza. Então, vamos supor que a nossa régua, até décimo de milímetro, que seria o 9, ele tinha escrito 9 lá nele. Mas aí, entre o 9 e o 10, ele não tem marcação, ele tem um espaço. E aí, no olho, eu vi que ele ficou mais ou menos no meio desse espaço. E aí, esse último algarismo é o chute, é o duvidoso. Tá? Então, em geral, o último algarismo significativo, o menor, é o duvidoso, que foi chutado porque não tinha uma marcação lá. Tá?
Então, vamos trabalhar agora com a precisão desses algarismos significativos. Então, se eu estou utilizando duas medidas, eu medi um com uma régua que tem a precisão, né, do décimo de centímetro, e uma outra régua que tem a precisão de centímetro, de 0,1 centímetro. Né? Então, desculpa, esse tem centésimo de centímetro, que está na segunda casa decimal, e esse tem décimo de centímetro. Então, obviamente que essa régua, ela tem um algarismo significativo a mais, depois da vírgula, ela é mais precisa do que a régua que foi para medir aqui. Então, na hora que eu for somar esses dois valores, 4,32 com 2,1, eu tenho um número 6,42. Mas vocês concordam que a incerteza desse número quer dizer o quê? O 2,1, ele pode ser 2,0 ou 2,2, porque esse algarismo, que é o duvidoso, que é o último, foi chutado. Esse daqui, ele pode ser entre 4,32 e 4,33 e 4,31. Então, na hora que você soma, você vai manter nessa soma o número de algarismos significativos do menor resultado, porque essa precisão ela não vai influenciar devido a essa precisão ser maior. Vocês conseguem ver isso ou não? Então, ao efetuar a soma de resultados, a gente expressa os valores que sejam compatíveis com o valor de menor número de algarismos significativos, dentre os obtidos. Vou tentar mostrar isso daqui com mais detalhe, que a primeira vez é sempre difícil de entender. Então, ó, eu tenho 4,32, então eu tenho 3 algarismos significativos, e eu tenho um duvidoso. Qual que é o meu duvidoso? Sempre é o de menor precisão, esse 3, né? Nesse caso aqui a gente está em centímetros, tá? Ou seja, o meu valor real, eu chutei que seja 2, mas o valor que ele poderia oscilar, vamos falar assim, lógico, dependendo da régua, você vai saber melhor, mas ela poderia oscilar entre 4,33 e 4,31, por exemplo. Tanto 4,33 quanto 4,31 poderiam ser números que eu poderia chutar, porque não tem marcação na minha régua, né? Então, vou falar que a régua que foi utilizada, né? Ela tinha marcação até décimo de milímetro. Então, eu tinha aqui, sei lá, 1 centímetro, sei lá, vamos botar aqui, estava entre 4 e 5 centímetros, e aí eu tinha marcações aqui, ó, 10 marcações. 1, 2, 3, 4, 5, vamos dividir no meio. Eu tenho aqui 10 marcações, ó, que seriam 4,1, 4,2, 4,3, e aí na hora que eu coloquei o meu equipamento para medir aqui, né, vem cá e coloquei um cara, então 4,32, ó, 1, 2, 3. Vai ficar perfeito não, tá, gente? Só para vocês entenderem a ideia. Então, vamos supor que eu medi o material com essa régua, ó, e na hora que eu fui visualizar ela aqui, ó, eu tenho certeza que é 4, porque eu passei da minha unidade 4 da régua, eu tenho essa unidade com precisão, a vírgula, então eu vim 4,1, 4,2, 4,3, ó, então até 4,3, ó, eu tenho certeza, esses dois números, porque a minha régua tem um traço, e o meu objeto passou desse traço, mas reparem que entre 4,3 e 4,4, eu não tenho marcação, eu não tenho precisão, então eu chutei, então eu olhei aqui e falei, eu acho que é 4,2, é 4,32, mas eu não tenho uma marcação aqui, então esse aqui é meu algarismo duvidoso. Então, na hora que eu for somar dois algarismos, duas medidas com precisões diferentes, vocês concordam que esse 4,32 ele poderia variar entre 4,33, 4,31, enquanto meu 2,1, ó, ele poderia variar entre 2,2, 2,0, ou seja, ele tem uma precisão, uma ordem a mais. Então, o que significa isso? Essa variação daqui, ela é comida, ela é sobreposta pela incerteza dessa variação, que é muito maior do que essa. Então, na hora que eu somei as duas medidas, essa régua que era menos precisa, ela julgou o meu resultado final para ser menos preciso. Porque eu não posso ter aqui um 1 ou 2, porque a precisão dessa medida daqui, ó, dessa segunda medida, ela está nessa ordem dessa casa decimal. Então, essa medida daqui já não importa, essa incerteza, porque a minha incerteza agora está aqui. E ela foi gerada devido a esse algarismo duvidoso da segunda medida. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Ou não? Professor, Sim?
Quando eu tiver a soma de dois números com casas decimais diferentes, sempre o número que for a mais ele vai ser duvidoso ou não? Ou O só nesse caso duvidoso é sempre aqui? o último número. Então, ó, o duvidoso desse é o 2, o duvidoso desse é o 1. Aí você Tá. concorda que o chute desse daqui, ele está influenciando, né, nessa casa decimal, que são duas após a vírgula. O chute desse daqui está influenciando numa casa depois da vírgula. Então, a oscilação desse número daqui é muito menor do que a oscilação desse. Então, na hora que eu tenho o meu resultado na calculadora, isso aqui é só para a parte de experimentos, tá, gente? Mas é interessante vocês saberem isso já agora. E eu somei 4,42, eu não vou colocar no meu resultado 4,42, porque enquanto esse meu termo eu chutei o 2, nesse meu termo eu chutei o 1. Então, esse número, na verdade, ó, ele poderia variar de 6,5 e 6,3, por causa dessa unidade daqui que é menos precisa. Então, pouco importa se a outra unidade, que seria esse 2, ele está, por exemplo, entre 1 e 3, ou ele está, entendeu? Se esse cara daqui ó, é 1, se esse cara aqui é 3, se esse cara aqui é 2, né, essa última casa, a oscilação dessa segunda casa é muito maior do que essa. Então, eu diminuí a precisão total que eu tinha, porque o duvidoso dessa medida é maior. Deu para entender? Entendi. Obrigado. É a mesma coisa assim, ó, eu tenho uma regra, eu tenho um relógio que só mede de hora em hora. Eu tenho um relógio que mede de minuto em minuto. Então, na hora que eu tiver minutos no meu relógio de hora, eu vou chutar quais minutos são. Ah, eu acho que é 1h30. Mas na hora que eu somo com o meu relógio que tem minutos, ele tem uma precisão de minutos. Mas na hora que eu somei os dois tempos, a minha variação do meu relógio de horas pega toda a variação dos minutos. Então eu perdi aquela precisão que eu tinha na hora que eu fiz a soma. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Isso aqui vocês vão praticar nos exercícios, tá, gente? Fazendo, né? Eu estou tentando explicar a lógica um pouco, mas na prática seria isso. Então você sempre vai expressar com um menor número de algarismos significativos. Então se eu tenho um com duas casas depois da vírgula, um com 1, a minha precisão da soma vai ter uma só, não vai ter 2. Dígitos significativos são os dígitos confiáveis, né? Então, os resultados devem ser arredondados para o menor número de dígitos significativos dos dados, né? Então, aqui é um outro exemplo, né? Se sua precisão, nesse caso, for menor, você tem que arredondar, né? Basicamente, é isso que está aqui, né? Soma em 1 se o dígito seguinte for. Então, nesse caso daqui, se eu tenho 13,5, mas a minha precisão não está nessa casa decimal, por causa do meu instrumento, eu vou arredondar ele para 14. Ou, se eu tiver um 13,4, eu vou arredondar para 3. Em geral, né, igual está aqui, né, esse caso daqui, ó, eu tinha 2 centímetros, né? Se até 4, você arredonda para baixo. Até 5, você decide se é para baixo ou para cima. E acima de 5, você arredonda para cima. Basicamente é isso que está falando aqui. Dígitos significativos não são casas decimais, né? Então, esse número aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. 6, ele tem 6 casas decimais. Nesse caso ele botou 5, né? Ele nem considerou o 0. Mas só 3 são significativos, que são os números que estão depois dessas vírgulas, tá? Zeros às esquerdas não são significativos. Então, 3.000 pode ter 4 dígitos significativos ou apenas 1. Em dúvida, use a notação científica, tá? É isso que está querendo dizer. Então, se eu coloco 3,1 vezes 10 a 3, significa que a minha precisão está aqui, no 1. Agora, se eu escrevo 3.000, significa que minha precisão está na unidade e não na centena. Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês. Se a pessoa escreveu, né? Se lá no livro escreveu, está escrito 3.000, significa que isso aqui poderia ser, esse aqui é o duvidoso, isso aqui poderia ser 3.001, esse é o duvidoso, esse aqui poderia ser, sei lá, 3.001 ou 2.999, por exemplo. Agora, se eu escrevo 3,1 vezes 10 a 3, reparem só, qual que é esse número agora? Eu estou mostrando que minha precisão não está na unidade, está na centena. Então, esse número daqui poderia oscilar entre 3,2, por exemplo, e 3,0 vezes 10 a 3,
vezes 10 a 3. Ou seja, a minha oscilação aqui é entre 3.200 e 3.000. A oscilação daqui está entre 3.001 e 2.299. Ou seja, se você escreveu nessa notação, você vai dar a entender para a pessoa que a sua precisão está nessa última casa. E a precisão sua está na unidade. Se você escreve dessa forma, o leitor, né, a pessoa que entende do jargão científico, vai interpretar que a sua precisão está na centena. E o seu chute foi esse. Então, isso altera qual que seria a precisão do seu resultado. E se você soma 3.000, né, com... Você vai somar, vamos supor, né, com 3,1 vezes 10 a 3, você vai manter como no final a sua notação? Né? É lógico que você não vai somar desse jeito, né? Você vai manter como? Sabendo que a sua imprecisão está aqui, então no final esse número vai virar o quê? 6,1 vezes 10 a 3. Você diminuiu a sua precisão porque a variação que essa medida tem é 100 vezes maior do que a variação que a medida de cima pode ter. Então não adianta eu inventar aqui e colocar 2 zeros, porque essa variação daqui, ó, ela é de unidade, mas a variação dessa segunda medida que eu fiz é de centena. Então o meu erro da centena, ele faz diminuir a precisão que eu tinha da unidade, na hora que eu somei. Tá? Eu estou voltando um pouco no que eu falei anteriormente aqui, tá? Alguns exemplos aqui, agora está aplicada na conversão de unidades, né? Eu tinha 1,3 quilômetros e eu quero passar de quilômetros para metro. Então, multipliquei por 1. Multipliquei por 1.000 e dividi por 1 quilômetro. E no final, achei 1.300 metros. Eu posso escrever isso como 1.300 metros? Não. Se eu escrever 1,3 quilômetros, isso na notação científica, tá, gente? Na prova, vocês podem escrever do jeito que vocês quiserem. Mas quando for fazer o relatório, quando vocês forem entregarem um trabalho técnico, quando vocês forem escrever um artigo, vocês têm que ser coerentes com isso que eu estou falando. Então, tá lá. Eu tinha 1,3 quilômetros. É igual a 1.300 metros? Não. Por quê? Em 1,3 quilômetros, a minha incerteza está em mais ou menos 100 metros. Em 1.300, a minha incerteza está no zero, no 1 metro. Então, se eu escrevo 1,3 quilômetros como 1.300 metros, para um cara que for olhar seu artigo, ele vai achar que você tem uma precisão de 1 metro, e não de 100 metros, que é o que está aqui. Então, você teria que escrever ele com o mesmo número de algarismos, ou precisão, do que o original. E a forma de você fazer isso é passar para a forma científica, porque o 10 a 3 não conta com um algarismo significativo. Então aqui eu continuo tendo um algarismo após a vírgula, ou 2 algarismos significativos, igual eu tinha aqui. Agora aqui não, ó, aqui eu tenho 4 algarismos significativos. Então eu aumentei a precisão do que eu tinha. A mesma coisa, vou passar aqui 0,8 quilômetros, quero passar para centímetros. Multipliquei por metro primeiro e dividi por quilômetro. Depois eu multipliquei por centímetro e dividi por metro, ou seja, multipliquei por 1, multipliquei por 1. Né? Posso cortar aqui agora quilômetro com quilômetro, metro com metro, e 0,8 quilômetros é 80.000 centímetros. Posso escrever assim? Não, porque aqui minha precisão é de 100 metros, aqui minha precisão é de 1 centímetro. Então eu tenho que passar para a forma científica para que eu tenha o mesmo número de algarismos significativos. Aqui eu tinha quantos? 1 algarismo. Os zeros à esquerda não conta. Aqui eu tenho quanto? 1 algarismo. Agora eles estão variando na mesma ordem de precisão. Na ordem de 100 centímetros, né, nesse caso. Na ordem do 8, né, nesse caso. Aqui já está usando outras unidades, né, usando o feet, que é os pés, né? Feet é o pé em inglês, né? Então, convertendo 2.845 milímetros para feet, eu tenho que manter o mesmo número de algarismos significativos. Então, ao fazer essa transformação, aqui eu tinha 4 algarismos, mantive 4 algarismos. Incerteza agora, tá? Para a gente fechar essa parte da aula de hoje, eu vou falar sobre as incertezas diretas, medida com instrumentos analógicos, e depois como que você tem incertezas medidas com instrumentos eletrônicos ou elétricos, que às vezes o próprio fabricante vai te passar essa incerteza. Então, aqui, ó, para vocês entenderem, eu tenho 2 réguas. A régua de cima, ó, a minha precisão, ela está marcada, a minha marcação é de centímetro em centímetro. A minha régua de baixo é de milímetro em milímetro. Então, na hora que eu for medir essa barra de comprimento L, eu vou ter número de algarismos significativos diferentes para cada medida. No instrumento analógico, a precisão é metade da menor divisão. Vamos lá. Então, metade da escala que você tem certeza é a incerteza do instrumento de medida.
Então, qual que é a metade da unidade de centímetro? Meio centímetro. Então, a precisão da minha régua superior é de meio centímetro. Isso é para você tirar o valor da incerteza do instrumento, tá, gente? Analógico, né? Aí eu peguei uma régua que a minha marcação é milímetros. Qual que é a minha incerteza dela? Metade de 1 milímetro, meio milímetro. Então, obviamente que essa régua de baixo tem uma ordem de grandeza de precisão a mais. Qual que é a incerteza dessa régua? Mais ou menos meio centímetro, que é metade da menor divisão. Qual que é a... então vamos para a medida. Então, como que vai ser minha medida com ela? 9, eu tenho certeza, não é isso? Porque, passou pelo 9 aqui. Então, eu tenho certeza que esse cara tem mais que 9 e menos que 10. Então, o número de algarismos que eu vou ter vai ser 2, porque a minha certeza está em uma casa depois da vírgula, e eu vou ter que chutar. Então, aqui, um 9 eu tenho certeza. E o 6 é meu algarismo duvidoso. Eu chutei ele. Por que eu acho que é 6? Porque visualmente eu acho que ele passou da metade. Mas esse número é certo? Não. Às vezes outra pessoa vai olhar e vai colocar 9,4. Outra pessoa vai olhar e vai colocar 9,8. Então, está dentro da incerteza do meu instrumento. Né? O meu instrumento ele tem uma marcação de 1 centímetro. A incerteza dele, o chute, é de meio centímetro. Essa é a forma padrão utilizada. Significa que quando eu coloquei 9,6, a pessoa que está usando esse dado, ela sabe que esse número, se outra pessoa olhar, poderia variar de 9,1 até 10,1. Nesse caso, é lógico que seria absurdo, né, ser 10,1, porque a gente tem certeza que não é mais que 10. Mas a incerteza do instrumento pode levar a isso. E no de baixo, vamos tentar olhar. O 9 eu tenho certeza. Aí eu consigo contar até 5. Então, 9,5 eu tenho certeza. 9,6 eu tenho certeza. Agora eu estou entre 9,6 e 9,7. Vocês estão conseguindo ver aqui ou está muito pequeno, vocês querem que eu aumente? Eu consigo ver. Dá para ver. Dá para ver? Então tá. Se precisar, eu dou um zoom aqui, tá, gente? Vocês me falam se não estiver vendo aí. Eu estou com a tela aqui de 27 polegadas, eu enxergo tudo. Se você estiver vendo no celular, eu não tenho como saber, vocês me avisam que eu dou um zoom para detalhar, tá? Então vamos lá. Então até 9,6, agora é minha certeza. E meu duvidoso seria entre 6 e 7, que seria o chute. Então a precisão dessa minha régua é metade da menor escala que eu tenho. Se a escala que eu tenho a menor marcação que eu tenho é 1 milímetro, a precisão dessa minha régua é meio milímetro, que seria o chute, né? Então, eu olhei aqui visualmente e achei que ele estava mais próximo do 6 do que do 7. Então, eu coloquei 9,6, eu tenho certeza, e o 2 é meu chute, porque eu não tenho marcação para ele, é no visual. E aí, qual que é a incerteza no meu instrumento? Mais ou menos 0,5. Então, medido com a régua de baixo, eu tenho 3 algarismos significativos e uma precisão maior, porque eu estaria na segunda casa, né? Comparando os dois aqui, né? Eu estou na segunda casa depois da vírgula do centímetro, e essa minha certeza está no 6. Eu posso escrever isso aqui em milímetro também. Ao passar para milímetro, você não pode ganhar precisão. Então, se eu tenho aqui, isso aqui é centímetro, aqui é decímetro, aqui é milímetro. Vocês concordam que a minha incerteza está em décimo de milímetro. Então, eu posso escrever 9,62 como 96,2. Reparem que eu só troquei a unidade de centímetros para milímetros. Então, eu não posso ganhar precisão com isso. Então, 0,05 centímetros é meio milímetro. Então, eu não estou ganhando precisão. Eu estou só escrevendo unidades diferentes. Vocês concordam que o número de algarismos é o mesmo? E a precisão, a incerteza, continua sendo o meu último algarismo. Era o 2 aqui, continua sendo o 2 aqui. Aqui eu só escrevi de centímetros para milímetros. Tá? Então, a forma correta, né, qual que seria? Então, vários artigos vão usar formas diferentes. Então, tem artigos que vão usar mais ou menos 0,05. Então, você sabe que o último algarismo, que é o duvidoso, pode variar para mais 5 ou menos 5. Tem artigos que, em vez de carregar o mais ou menos, botam parênteses. Aí você sabe que a precisão é até o 4 e que é mais ou menos 5, que é o que está aqui. A nossa incerteza, ela pode ter no máximo 2 algarismos. Você não pode ter uma incerteza com mais de 2. A regra é essa, tá? Não me pergunte quem inventou isso. Então, aqui eu tenho um algarismo. Eu posso manter até 2. Agora, incerteza com 3 algarismos, igual tem aqui, não existe. Não pode ser utilizado cientificamente. Isso está errado. Tá? Então,
qualquer equipamento que você for utilizar, você vai ter a sua incerteza descrita com, no máximo, 2 algarismos significativos, sendo que o mais comum é utilizar 1. Mas se quiser usar 2, pode. Então, estaria certo eu usar 123,4 mais ou menos 1,2. Aqui minha incerteza tem 2 algarismos significativos. Ou colocar 123 mais ou menos 1. O que muda? Ó? Se eu usei 1,2, eu tenho uma casa a mais decimal na minha medida, porque a minha incerteza está contemplando essa casa decimal. Agora, a partir do momento que minha incerteza eu arredondei para um algarismo significativo e virou 1, some a minha vírgula, porque a minha incerteza está na unidade e não na unidade após a vírgula. Todo mundo entendeu? Então, as formas de escrever esses números de algarismos podem diminuir ou aumentar a sua precisão. Formas erradas de escrever. Primeiro, ter a incerteza com mais de 2 algarismos. Então, aqui eu tenho 3. Não pode, é no máximo 2. Eu tenho uma incerteza mais precisa que meu número. Esse aqui eu vou até escrever. Então, vamos supor, né, que minha régua, o material que eu utilizei, igual aqui, né, ele tem uma precisão que é de... Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Então, vamos supor que eu usei essa régua aqui, que tem uma precisão de 0,05 centímetros. Então, na hora que eu medir com ela, eu não posso escrever igual está aqui, ó, 2,7 mais ou menos 0,05. Por quê? Se minha régua tem essa precisão, eu tenho que chegar até essa casa decimal. Então, aqui é meu chute, ó. Então, aqui eu teria que ter um número qualquer. Ou seja, você não pode ter uma precisão do seu instrumento que não foi utilizada. Tá? Então, eu não posso escrever 1 mais ou menos 0,005. Ué, se eu tenho 3 casas de precisão no meu instrumento, isso aqui eu tenho que escrever 1,000 mais ou menos 0,005. Tá? E o contrário é a mesma coisa. Eu não posso ter mais precisão do que a minha incerteza. Nem tem esse exemplo aqui, mas vamos tentar mostrar isso. Vou pegar outra cor aqui. Então, vamos supor, né? Então, isso aqui está errado, tá? Para ficar claro. E aqui está certo, o de baixo. Então, outra coisa que estaria errado. Então, vamos supor que eu tenho 1,325 mais ou menos 0,1. Isso aqui está errado. Por quê? Eu estou colocando uma precisão que não existe, ó. Então, vamos lá. A minha precisão, ó, tá só uma casa depois da vírgula. Então, esses 2 números que eu coloquei aqui não existem. Foi da minha cabeça, eu inventei eles. Porque meu instrumento não me deu eles. Esse aqui já seria o chute do meu instrumento. Então, você não pode fazer desse jeito. Você não pode ter mais precisão do que o seu equipamento tem. Ou do que o fabricante te deu. Então, o jeito certo de escrever isso seria 1,3 mais ou menos 0,1. Então, o número de algarismos significativos aqui que eu tenho da minha incerteza tem que estar limitando o meu valor. Nesse caso, se eu tinha um 2, eu arredondei para baixo. Tá? Se eu tivesse 1,395, aí isso aqui viraria 1,4. Tá? Se ao invés disso, eu tivesse aqui, ó, vamos colocar outra errada aqui para vocês verem. Só para vocês entenderem o arredondamento. Se isso fosse 1,365 mais ou menos 0,1, eu vou arredondar isso para 1,4 mais ou menos 0,1. Esse aqui seria o certo. Perfeito? Vamos agora para os instrumentos digitais. Essa parte da aula eu vou pular na aula de laboratório, tá? Eu acrescentei ela aqui porque ela ajuda a entender por que tem incerteza, por que eu tenho que manter o número de casas decimais, porque o seu instrumento não tem essa precisão, então não é porque a calculadora te deu 10 algarismos que você vai usar ela, tem a ver com a precisão do instrumento, então eu coloquei nessa aula para a gente entender isso. E vamos agora para os instrumentos digitais. Então, nesse caso, né, o paquímetro, ele tem uma resolução ainda maior do que a nossa régua. Olha só, a régua convencional, a gente viu aqui, ó, ela tem uma precisão de 0,5 milímetro, né? O paquímetro vai ter uma ordem de grandeza a mais, porque ele tem uma outra escala reduzida. Então, a régua convencional tem meio, o paquímetro tem uma precisão de 0,05. Por isso que ele tem mais uma reguinha, ó. A régua de cima, ó, é a régua convencional. Essa reguinha que ele tem aqui embaixo é a precisão dessa casa decimal a mais, tá? No futuro eu vou ensinar vocês, não sei se vai estar aqui nessa aula, a mostrar como que usa um paquímetro. Agora, se o paquímetro for digital, você tem 2 formas, igual está aqui, né? Ou você vai colocar, se o fabricante não te falar, você sempre vai usar o menor número para ser o duvidoso.
Então, se eu li essa medida de 12,21, né, ou seja, 12 milímetros mais 0,1 milímetros, porque está na escala de milímetros, né, eu escolhi no instrumento isso, a minha medida é 12,21. E eu sei que o instrumento não tem precisão, se o fabricante não me falar, no último algarismo. Tá? Agora, muitas vezes o fabricante vai falar. Vamos só fazer, então, até coloquei aqui, como que faria a medida com o paquímetro. Tá? Então, o primeiro passo do paquímetro, para você utilizar ele, é usar a escala decimal que eu tenho em cima. Então, que a escala em milímetros, né, que eu tenho em cima, mostra que eu tenho aqui de 0 até 20, 21, 22, 23, 24. Então, 24 eu tenho certeza, que é acima dessa linha. Mas eu estou atrás, olha para você ver, eu estou atrás do 25. Então, por isso que eu coloquei o 24. Se fosse uma régua convencional, depois do 24 seria meu chute. É 24,6, é 24,7, é 24,8. Mas no paquímetro eu tenho uma subrégua aqui, ó, numa escalinha, que me dá 1 grau de precisão a mais. E como que eu faço? Depois que eu cheguei no valor, né, eu encostei, então, as duas superfícies do meu paquímetro na minha arruela, ou porca, né, nesse caso, e aí agora eu vou olhar, nessa escalinha pequena que eu tenho aqui, ó, qual que é o primeiro número que coincide a linha com o número de cima. E isso vai ser a segunda precisão do meu paquímetro. Então, se eu olhar depois do 0, ó, nenhum número desses daqui, ó, coincide com a linha de cima, em ser paralela. O primeiro número que coincide, ó, é o 7. Estão vendo aqui, ó? A linha do 7 coincide exatamente com uma linha de cima. Quando isso acontecer, eu sei que a minha precisão está no 70. Por que nesse caso ficou 70? Porque ele está exatamente em cima de 7. Tranquilo, não tem problema quem sair aí não, tá, gente? Então, nesse caso, a segunda precisão do paquímetro vem dessa escala que ela tem, um traço, né, dessa escala milimetrada que tem. Então, até 7 eu tenho certeza, e o chute do paquímetro é essa segunda casa depois da vírgula. E quando for uma incerteza direta, digital, você vai usar sempre a menor escala. Né? Então, eu estou medindo aqui no meu cronômetro, né? Eu tenho hora, minutos, segundos e centésimos de segundo. Então, se eu tenho essa marcação, o meu cronômetro digital, se a menor escala dele é 0,01 segundos, então aqui é segundos, aqui é 0,1, 0,01 segundos, a minha incerteza é a menor escala. A não ser que o fabricante te fale, ó, a incerteza do meu equipamento é essa. Aí você não precisa olhar. Mas se ele não falou, é sempre o menor número. A mesma coisa em relação a, por exemplo, um multímetro. Eu fui lá e coloquei numa certa unidade de medida e apareceu aqui uma casa depois da vírgula. O meu instrumento está chutando essa casa. A não ser que o fabricante fala que a precisão é maior do que isso, é tanto. Aí se eu quero aumentar a precisão, igual na calculadora, eu venho cá e mudo a escala. Então, se eu saio da escala de 600 volts, que estava com ponto, vírgula, e vou para uma escala de 2 volts, essa vírgula vai andando para a esquerda no meu instrumento e ele vai aumentando a precisão dele. Porque ele vai ter escalas com precisão diferente, dependendo da ordem da grandeza do que você vai medir. Né? Por limites da construção do instrumento. Então, se eu coloquei nessa escala de 2 volts, e meu instrumento agora tem 3 casas depois da vírgula, a minha resolução é a última casa decimal. Então, a resolução desse instrumento está em 1 milivolt, que é essa última casa, que seria o chute que o instrumento deu. Porque até o instrumento, na forma de medir dele, uma hora ele tem que decidir o número que ele coloca aqui. E aí ele quis chutar um 1. E aí esse seria o duvidoso, que seria a incerteza desse instrumento. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu vou interromper aqui a gravação.